Nunca confiei na Stephanie. Desde o instante em que ela cruzou a porta da nossa casa, algo dentro de mim gritou. Sabe aquele tipo de sensação que a gente não consegue explicar? Intuição, talvez. Meu pai dizia que eu precisava me abrir, dar uma chance, que ela não estava tentando ocupar o lugar da minha mãe. Mas eu sabia. Ela não queria substituir. Ela queria apagar. Naquela noite, o ar na mata estava mais frio do que o esperado. Meu pai e eu estávamos acampando num lugar que ele costumava ir com a minha mãe. Era um daqueles lugares que guardam cheiro de infância, de risadas, de tardes, longas com lanche de pão com queijo enrolado em guardanapo. Estávamos tentando resgatar isso, nós dois. Um esforço para nos reconectarmos, talvez. Ele vinha ficando tão distante desde que casou com ela, e essa viagem parecia uma última tentativa de lembrar quem éramos antes dela. A fogueira crepitava, e o céu estava coalhado de estrelas. Meu pai dormia na barraca e eu fiquei para fora, escutando os sons da floresta, sentindo o cheiro da fumaça e do mato úmido. Foi quando o telefone vibrou no bolso do meu casaco. O visor iluminou o rosto de Stephanie. Eu quase não atendi. Mas alguma coisa me forçou a deslizar o dedo sobre a tela. Oi? Minha voz saiu baixa. Do outro lado, só risos no começo. Risinhos tortos, arrastados. Eu conhecia aquele tom. Bêbada. Ai, querida, ela disse, arrastando as palavras. Você e seu pai, ainda chorando por causa daquela santa morta, né? Pois saibam que fiz o favor que vocês nunca tiveram coragem de fazer. Do que você tá falando? Perguntei, já sentindo o estômago revirar. Queimei tudo. As fotos, os vestidinhos dela, aquelas cartas idiotas. Tudo virou cinza. E quer saber? Foi libertador. Aquilo era só lixo. Vocês precisam aprender a deixar o passado para trás. Eu perdi o ar. Fiquei imóvel. Nem lembro de ter desligado. As mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Mas antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, ele começou a vibrar de novo. Notificações, mensagens, fotos. Toquei com hesitação na tela. Cinzas. Pilhas delas sobre um chão de cerâmica que eu conhecia bem. O do nosso sótão. E junto, das imagens, emojis de risada, fogo, palminhas. Como se aquilo fosse uma piada. Como se destruir a memória da minha mãe fosse algo engraçado. Eu não conseguia respirar. A tela tremia na minha mão. E meus olhos queimavam. Corri até a barraca e sacudi meu pai. Pai, acorda. Ele se ergueu, ainda sonolento. Que foi? Tá tudo bem? Não. Ela... Minha voz falhou. Entreguei o celular nas mãos dele. Ele olhou. Por um segundo, achei que ele não estava entendendo. Mas então os olhos dele arregalaram, e a boca se abriu sem som. Vi o rosto dele perder toda a cor. Não. Isso não. Ele sussurrou. Ele cambaleou para fora da barraca, tropeçando nos cadarços, no chão úmido, no próprio desespero. Eu fui atrás apavorado. A respiração dele ficou rápida, entrecortada. Pai, espera, senta. Respira. Mas era tarde. Ele caiu de joelhos, depois tombou para o lado, as mãos agarrando o peito. Não, pai! Gritei, ajoelhando ao lado dele. Pai, olha para mim! Eu tremia inteiro. Peguei o celular e liguei para a emergência. A voz da atendente do outro lado era calma, mas parecia vir de outro planeta. 15 minutos. Foi o que ela disse. 15 minutos para o helicóptero chegar. Pareciam séculos. Enquanto esperava, meus pensamentos giravam em círculos. O que ela fez? Por quê? Por que agora? Como pode alguém ser tão cruel? Meu pai gemia baixinho, e eu apertava a mão dele com força, tentando passar coragem, tentando segurar a vida ali. A cada segundo que passava, mais mensagens entravam, mais fotos, mais deboche. Ela sabia o que fazia. Ela queria nos destruir. O barulho do helicóptero cortando o céu foi como um grito. Quando os paramédicos chegaram, quase tive que ser arrancado, de perto dele. Insisti para ir junto. A mão dele apertava a minha com uma força desesperada. No hospital, o tempo deixou de fazer sentido. Luzes brancas, corredores frios, vozes distantes. Um médico me chamou e foi direto. Seu pai sofreu um infarto. Estamos estabilizando, mas qualquer estresse agora pode ser fatal. Eu sentei no chão. Não lembro se chorei. Só lembro do vazio, da raiva, da culpa. Eu devia ter desligado. Eu devia ter apagado as mensagens. Eu devia ter protegido ele. Mas não fiz nada disso. Enquanto meu pai lutava pela própria vida a metros dali, Stephanie ligava sem parar. 20, 30 vezes. Eu vi o nome dela, na tela, e quis jogá-lo contra a parede. Quis gritar. Quis desaparecer. Mas eu fiquei. Firme. Ali, ao lado da cama dele, vendo cada batida do monitor como uma prece. Ele sobreviveu. Mas eu morri um pouco ali.
A verdade é que o que Stephanie destruiu naquela noite ia além das fotos e objetos. Ela queimou algo sagrado, e eu soube, com mais clareza do que nunca, que o que viria depois não seria só uma disputa familiar, seria uma guerra. Quando o helicóptero decolou com meu pai dentro, eu ainda podia ouvir o barulho do motor batendo dentro do peito, como se fosse o som do meu coração tentando acompanhar a urgência do momento. O banco do copiloto balançava ao meu lado, mas o mundo parecia longe. Eu só conseguia olhar para ele. A máscara de oxigênio cobria metade do rosto, e os olhos estavam entreabertos, como se ele estivesse tentando se manter acordado por mim. Eu apertava a mão dele como se isso fosse o suficiente para trazê-lo de volta. Fica comigo, pai. Por favor. Sussurrei, tentando esconder o tremor na voz. A luz do nascer do sol começava a despontar no horizonte, tingindo as nuvens, de um laranja suave. E eu odiei isso. Como o mundo podia continuar tão bonito, quando tudo o que eu conhecia estava desmoronando? No hospital, o atendimento foi rápido, técnico, quase sem rosto. Médicos em jalecos brancos, enfermeiros correndo, vozes em códigos médicos. Me afastaram dele assim que o colocaram na maca. Um dos paramédicos, um homem mais velho, de olhos gentis, me colocou a mão no ombro. Ele tem chances. Você fez a coisa certa. Mas não era verdade. Eu queria gritar que não. Que se eu tivesse ficado calado, se eu não tivesse mostrado as mensagens, ele não estaria ali. Eu sabia que o coração dele não era forte desde o ano passado. A perda da minha mãe já tinha deixado uma rachadura. E eu fui o peso que quebrou tudo. Fiquei horas na sala de espera. Não sei exatamente quantas. Às vezes sentava. Às vezes andava em círculos. Vi o sol nascer inteiro pela janela de vidro fosco. Vi outras pessoas chegarem chorando, saírem aliviadas ou em pedaços. E eu fiquei. E o telefone não parava. Stephanie ligava. De novo e de novo. Quando não atendia, vinham as mensagens. Seu pai está me ignorando? Não acredito que você está fazendo drama por causa de umas caixas velhas. Você destruiu a paz da nossa casa. Você. E então vieram os áudios. O tom dela mudava. Passava de acusação para ironia, depois para choro, depois para gritos. Num deles ela dizia: Você sempre foi a filha mimada da Mary. Sempre achou que seu pai era só seu. Mas agora ele é meu marido. Se ele não aguenta a verdade, o problema é dele. Ouvi aquele áudio com os olhos ardendo. Apaguei. Mas depois me arrependi. Comecei a salvar tudo. Eu não sabia ainda o que ia fazer com aquilo, mas algo dentro de mim dizia: guarde provas. Horas depois, um médico se aproximou. Filha do Sr. Eduardo? Me levantei tão rápido que quase tropecei nos próprios pés. Sim. Ele tá bem? O médico respirou fundo antes de falar. Senti o mundo desacelerar, como se cada sílaba dele viesse em câmera lenta. Seu pai teve um infarto de intensidade moderada. Chegou a tempo de evitarmos danos maiores. Mas é essencial que ele evite qualquer tipo de estresse emocional daqui para frente. Estamos estabilizando os batimentos, ajustando a medicação. Ele vai precisar de repouso absoluto por um tempo. Repouso. Calma. Tranquilidade. Tudo o que a presença de Stephanie impedia. Fui autorizado a vê-lo por alguns minutos. Entrei no quarto com o coração na garganta. Quando o vi ali, deitado, com fios conectando seu peito a máquinas que apitavam em compassos lentos, algo em mim desmoronou. Ele abriu os olhos devagar e sorriu. Um sorriso fraco, mas cheio de amor. Você tá aqui? Murmurou. Sempre estive. Segurei a mão dele. Você me assustou, pai. Desculpa, eu não conseguia respirar. Quando vi aquelas fotos, as coisas da sua mãe, a voz dele falhou. As lágrimas escorreram, silenciosas. Eu devia ter protegido isso. Devia ter protegido você. Não, pai. Não é culpa sua. Tentei dizer. Mesmo que uma parte de mim ainda se torturasse com o S, fiquei ali, em silêncio, ouvindo o som suave das máquinas e do ar-condicionado. Olhei para o rosto dele e, pela primeira vez, vi a idade. Os olhos cansados, as rugas mais profundas, o cansaço que o casamento com Stephanie trouxe nos últimos anos. Quando saí do quarto, meu telefone vibrava outra vez. Stephanie. Respirei fundo. Atendi. O que você quer? Finalmente. A voz dela estava carregada de sarcasmo. Só queria saber se seu pai ainda tá fingindo ser vítima. Ou será que agora ele entendeu que não se vive de fantasmas? Ele teve um infarto, Stephanie. Falei, tentando manter a calma. Por sua causa. Silêncio. Depois, uma risada. Baixa, seca. Ah, por favor. Ele já estava quebrado desde que a mulher morreu. Você sabe. Eu só fiz o que ninguém teve coragem. Você não tem coração. Eu tenho. Mas é um coração que vive no presente. Não como vocês dois. Desliguei. Naquele momento, decidi que nunca mais atenderia uma ligação dela.
Mas a verdade é que aquilo foi só o começo. Nos dias seguintes, Stephanie desapareceu. Não foi ao hospital. Não ligou para saber do estado do meu pai. Mas ligou para todo o resto da família. Disse que meu pai surtou. Que eu estava controlando ele. Que a história das cinzas era exagero. Disse que ele havia gritado com ela, ameaçado que ela fugiu por medo. Algumas tias ligaram confusas. Mas por que ele teria um surto? Ela disse que vocês queimaram as coisas da Mary numa tentativa de libertação emocional. Que ele não aceitou. Libertação emocional. Era assim que ela chamava a destruição da memória da minha mãe. Eu andava pelo hospital como uma sombra. Cuidava dos medicamentos, atualizava os médicos, respondia a parentes. E no fundo, a raiva crescia. Uma raiva fria, silenciosa. Porque mesmo com tudo o que ela fez, ela ainda estava tentando nos fazer parecer os monstros. E pior, funcionava. Algumas pessoas acreditavam nela. Afinal, ela era charmosa, boa de lábia, sabia torcer as palavras até fazer parecer que os culpados éramos nós. Mas ali, ao lado da cama do meu pai, vendo a fragilidade dele, eu soube que não podia mais esperar. Que essa história não terminaria em silêncio. Eu não era mais só a filha órfã tentando salvar o que restava. Eu era a filha de Mary. E Mary não teria deixado essa mulher em paz. Antes de tudo desmoronar, houve um dia de ação de graças. O primeiro com Stephanie. Foi o primeiro feriado grande desde que ela entrou oficialmente para nossa família. E meu pai, na sua eterna tentativa de equilíbrio, queria que tudo fosse normal. Como se normalidade fosse possível quando se tenta substituir uma lembrança com uma presença. Eu lembro exatamente da mesa posta. A toalha xadrez vermelha, as velas brancas que minha mãe sempre acendia nessa data, e o cheiro do peru no forno que, mesmo bem feito, não tinha o tempero dela. Nada mais tinha. Nem o riso, nem os olhares cúmplices, nem a música baixa tocando ao fundo. Tudo era uma imitação barata de algo que só existia em memória. Mas meu pai insistiu. Ele tentou. Chamou meus tios, tias, primos. Tia Linda veio do interior com o seu bolo de nozes. O tio Joe trouxe um vinho e uma história engraçada sobre como derrubou um pinheiro no quintal achando que era eucalipto. Eu ri, como sempre. Mas Stephanie não ria. Ela se sentou na ponta da mesa, como se fosse a anfitriã natural daquele lar. Como se a posição tivesse sido conquistada, e não ocupada às custas de uma ausência. Estava elegante, claro. Ela sempre fazia questão de parecer a mulher perfeita. Vestido bege, salto alto, cabelo escovado. Mas havia algo nos olhos dela. Um incômodo. Um incômodo que crescia cada vez que alguém mencionava minha mãe. E naquele dia, Mary. Foi lembrada a cada 5 minutos. Tia Linda se virou para mim e disse: "Você está cada vez mais parecida com sua mãe." O jeito de segurar o copo, sabia? Ela fazia igualzinho. Meu coração apertou. Sorri com tristeza. Mas Stephanie congelou. Vi. O garfo parou no ar. A mandíbula travou. Meu pai não percebeu. Ou fingiu não perceber. E então veio o momento da prece. Era tradição. O tio Joe sempre fazia. Ele fechou os olhos, as mãos unidas. Senhor, obrigado por essa mesa, por essa família. E que a alma da nossa querida Mary descanse em paz, sempre presente em nossos corações. Foi ali. Ali eu senti. Stephanie apertou minha mão sob a mesa com força. Mas não foi um gesto de carinho. Foi como um aviso, um recado mudo. Chega. Eu olhei para ela e vi. Nos olhos, na respiração contida, na raiva disfarçada. Ela não queria dividir meu pai com uma lembrança. Ela não queria competir com o fantasma de uma mulher que não podia mais falar, mas que ainda vivia em cada canto da casa, no porta-retrato da estante, no colar pendurado no espelho, na louça que só ela sabia como guardar. Stephanie não queria ser a segunda. Ela queria ser a única. Naquela noite, depois que todos foram embora, ela lavava os pratos com força desnecessária. A água espirrava, os talheres batiam contra o fundo da pia como pedras. Meu pai foi dormir cedo, exausto. Eu fiquei na sala, dobrando guardanapos e recolhendo restos da ceia. Quando passei perto da cozinha, ela falou, sem me olhar: "Acha bonito todo mundo falando da sua mãe como se ela tivesse sido uma santa?" Parei. O estômago revirou. Ela era uma boa pessoa. E essa era a casa dela. Agora é minha casa. Ela respondeu com frieza. E se você quiser continuar morando aqui, vai ter que aprender a deixar o passado onde ele pertence. Não respondi. Tive medo do que diria. Naquela noite, fui para o quarto e fechei a porta com cuidado. Me sentei na beira da cama e chorei. Não por causa das palavras dela. Eu já conhecia a maldade. Chorei porque percebi que estava sozinha. Sozinha no meio de uma guerra silenciosa. Uma guerra onde a arma não era o grito, mas o esquecimento. No dia seguinte, o colar da minha mãe sumiu. Aquele de prata com uma pedra azul no centro. Ela usava quase todos os dias.
Ficava pendurado no puxador do espelho. Quando perguntei, meu pai disse que talvez tivesse caído atrás do móvel. Mas eu procurei. Virei o quarto de cabeça para baixo. Nunca mais apareceu. Com o tempo, outros pequenos desaparecimentos aconteceram. Um lenço, uma agenda, um caderno de receitas. Sempre coisas dela. Era como se, pouco a pouco, Stephanie estivesse apagando os rastros. Mas meu pai não via. Ou não queria ver. Ele estava cansado, envelhecido, tentando manter a paz. E talvez, num nível profundo, ele quisesse acreditar que estava começando de novo. Eu, não. Eu via tudo. Via o olhar de Stephanie quando ele falava da minha mãe. Via como ela endurecia quando ele ria, lembrando de uma piada antiga. Via o desprezo escondido em gestos pequenos. Ela não suportava a ideia de estar casada com um homem que ainda amava outra, mesmo que essa outra já não estivesse viva. Alguns meses depois daquele feriado, ouvi ela ao telefone com uma amiga. A voz estava baixa, mas o tom era ácido. Ele só pensa na defunta. Até no aniversário de casamento deles ele acende vela. Vela, acredita? Parece um culto fúnebre. Uma hora ele vai ter que escolher entre ela e eu. Ela desligou quando percebeu minha presença. Olhou para mim e sorriu. Aquele sorriso falso de boneca de vitrine. E seguiu para o quarto como se nada tivesse acontecido. Mas naquele instante, a escolha já estava feita. Ela escolheu destruir. E eu escolhi resistir. A mesa daquele dia de ação de graças não era só o cenário de um jantar em família. Era o campo de batalha silencioso, onde percebi que minha mãe ainda vivia. Não em corpo, mas em nós. Em mim. Em meu pai. E isso era imperdoável para Stephanie. A partir dali, tudo o que ela fez passou a ter um único objetivo: vencer a memória de Mary. Apagar a mulher que, mesmo ausente, ainda era mais presente do que ela jamais seria. E eu jurei, ali dentro de mim, que ela não conseguiria. Ele quis voltar para casa antes do tempo. Os médicos disseram que ainda era cedo, que o coração dele precisava de calma, de silêncio, de distância do que o feriu. Mas ele insistiu. Disse que não podia mais viver com o medo. Que não era homem de se esconder. Que ela precisava ouvir. Ela queimou a sua mãe, filha. Ele disse com a voz embargada. Não só as roupas. Queimou a história. Queimou você. Queimou tudo que restava de quem eu fui com a Mary. E se eu me calar, ela vai achar que venceu. Tentei convencê-lo de que não era hora. Que o risco era real. Que ela podia destruir mais. Mas ele estava decidido. E no fundo, eu entendi. Algumas dores a gente só consegue soltar quando olha nos olhos do inimigo. Voltamos para casa num domingo à tarde. A vizinhança estava quieta. As folhas das árvores se arrastavam na calçada com o vento. Um silêncio estranho, como se até o bairro soubesse que algo estava para acontecer. Quando abrimos a porta, ela estava na cozinha, sentada, com um copo de vinho pela metade e uma expressão entediada no rosto, como se nada tivesse acontecido. Meu pai parou na sala. Respirou fundo. A mão apertava a bengala com força. O infarto deixou sequelas, e agora ele mancava levemente. Mas os olhos estavam em chamas. Stephanie, ela virou lentamente. Quando viu que era ele, sorriu. Um sorriso torto, sem alma. Olha só quem voltou dos mortos. Aquilo me gelou por dentro. Meu pai cerrou o maxilar. Você queimou tudo da Mary. Ele disse direto, sem rodeios. Roupas, fotos, cartas, a aliança. Tudo. E depois mandou. Para nossa filha, fotos das cinzas. Rindo. Ela não se abalou. Era só tralha. Um monte de coisa velha que ninguém mexia há anos. Você vive no passado, Eduardo. Eu fiz um favor para essa casa. Você acha que pode apagar uma vida com fogo? Não estou apagando. Estou limpando. Você precisa crescer. Parar de fingir. Que ela ainda está aqui. A Mary morreu. Acabou. E essa casa é tão minha quanto sua. Talvez até mais. Ele cambaleou um pouco. Dei um passo à frente para segurá-lo. Mas ele ergueu a mão, pedindo espaço. A força com que ele se mantinha em pé era feita de dor e raiva. Essa casa foi construída com ela. Tijolo por tijolo. Cada canto tem a mão dela. Essa casa não é sua, Stephanie. Você apenas passou a morar nela depois que a mulher da minha vida morreu. Você é hóspede. Nunca foi dona. Que bonito. Ela debochou. Quer que eu aplauda? Você quer que eu continue vivendo à sombra de uma morta? Você acha justo me comparar a ela o tempo todo? Me fazer sentir que sou só uma substituta mal feita? Você se fez substituta. Quando tentou tomar o lugar dela sem merecer. Quando quis apagar as memórias dela ao invés de construir as suas. Ele respondeu com a voz firme, mas os olhos começando a marejar. Você queimou não só as coisas, você queimou o pouco de paz que restava aqui. Paz? Que paz? Ela gritou.
Você é um viúvo que se recusa a amar de novo. Eu amei. Eu tentei. Ele disse olhando nos olhos dela. Mas você confundiu amor com posse, com controle, com competição contra uma memória. Só que memória não se apaga com cinzas. E amor? Amor não nasce do rancor. Ela riu. Uma risada vazia, quebrada. Vocês dois são ridículos. Você e essa sua filha mimada sempre se fazendo de vítimas. Querem me tirar de casa? Tentem. Essa casa também está no meu nome, lembra? Está no contrato, Eduardo. Se não gostam, podem ir embora vocês. Foi ali que senti meu pai fraquejar. As mãos tremiam. O rosto ficou pálido. Corri até ele. O segurei pelos ombros. Pai, por favor. Senta. Respira. Ele cambaleou de novo. Se deixou guiar até o sofá. Sentei ao lado dele, os braços em volta do corpo dele, como se pudesse protegê-lo com o meu. As lágrimas vieram sem aviso. Não dele. Minhas. Stephanie ficou parada, olhando como se nada daquilo a tocasse. A culpa não é minha se ele não aguenta a verdade. Ela murmurou fria. Você é a verdade? Perguntei encarando-a. A sua verdade é um poço de inveja e crueldade. Você destruiu o que sobrou da minha mãe porque nunca teve coragem de ser lembrada por quem é. Você queria ser lembrada por quem apagou a outra. Mas ninguém se eterniza destruindo memórias. Só se enterra junto com elas. Ela não respondeu. Apenas se virou, pegou a bolsa e subiu as escadas. Meu pai chorava baixinho. Um choro contido, silencioso. Aquilo me partiu mais do que qualquer discussão. Me perdoa, ele disse. Eu devia ter visto antes. Devia ter te protegido. Devia ter protegido a sua mãe. Você fez o melhor que pôde. Sempre fez. Respondi, beijando sua testa. Agora é minha vez de proteger você. Naquela noite, ele dormiu no meu quarto. Eu fiquei deitada ao lado, como quando eu era pequena e tinha medo de trovão. Mas dessa vez, quem tremia era ele. E eu já sabia o que precisava fazer. Ela achava que tinha vencido. Mas eu estava viva. E mais do que isso, eu lembrava. Cada foto, cada história, cada cheiro da minha mãe. Stephanie podia ter queimado as provas físicas, mas a alma da minha mãe ainda vivia em mim. E ninguém podia tocar nisso. A partir daquele dia, jurei que não haveria mais silêncio. A guerra havia começado, e desta vez, eu não recuaria. Eu achava que ela tinha ido longe demais quando queimou as coisas da minha mãe. Mas eu não fazia ideia do que ela ainda seria capaz de fazer. Na manhã seguinte à confrontação, enquanto meu pai ainda dormia, o corpo esgotado e a mente anestesiada, de dor, meu telefone começou a vibrar. Eram mensagens da tia Linda, do primo Davi, da vizinha da casa ao lado. Todos com a mesma frase em tons diferentes. Tá tudo bem com seu pai? Ouvi dizer que ele surtou. Stephanie disse que ele não está bem da cabeça. Foi como um soco seco no estômago. Ela estava virando o jogo. Enquanto meu pai mal conseguia levantar da cama, ainda em recuperação de um infarto, Stephanie já tinha iniciado uma campanha subterrânea, feita de sussurros, distorções e malícia. Ligava para parentes, para amigos em comum, até para conhecidos distantes. Contava que meu pai estava mentalmente instável. Obsessivo com a ex-esposa morta, que vivia cercado de velas e fotografias como se fosse um ritual. Ela dizia que ele havia gritado com ela sem motivo, que eu o manipulava com histórias fantasiosas, que ambos estávamos com problemas sérios de luto não resolvido. Ela pintava um retrato dele como um homem fraco, perturbado, emocionalmente perigoso. E pior, as pessoas começavam a não acreditar. Tia Helena me ligou chorando. Filha, diz pra mim que ele tá bem. A Stephanie disse que ele perdeu o juízo, que tá agressivo, que você também tá agindo estranho. Eu engoli o choro. Tentei explicar. Mas a dúvida já estava plantada. Era assim que Stephanie agia. Não com socos, mas com veneno. Gotinha, por gotinha, até a água limpa virar um poço escuro de suspeitas. Meu pai percebeu. Não era burro. Ela quer me isolar, disse com os olhos fundos. Quer que todos pensem que enlouqueci. Assim ela pode me empurrar para um asilo, internar, tomar conta de tudo. A pior parte é que ele tinha razão. Ela estava preparando o terreno. Uma semana depois, ele recebeu uma carta formal. Um requerimento de avaliação psicológica, assinado por um advogado que ela havia contratado. Dizia que ela temia por sua segurança e que Eduardo demonstrava comportamento errático que poderia comprometer seu próprio bem-estar. Aos olhos da lei, era o primeiro passo para declarar alguém incapaz. Ali, eu soube. Não estávamos apenas lidando com uma mulher má. Estávamos lidando com uma estrategista cruel. Uma guerreira da mentira. Eu passei noites em claro, estudando, lendo sobre casos parecidos, falando com conhecidos de advogados, entendendo como proteger meu pai legalmente. Cada minuto que eu não cuidava dele,
Eu investigava, anotava, registrava. Comecei a gravar as conversas com ela escondido. Registrei os momentos em que ela zombava da doença do meu pai, os comentários sobre como a casa seria só dela quando ele morresse, os acessos de fúria quando achava que ninguém ouvia. Até que um dia ela cruzou a linha. Voltei do mercado e encontrei meu pai trancado do lado de fora da casa, sentado na escada, encolhido de frio. O que aconteceu? Ela trocou a fechadura. Ele respondeu, envergonhado. Disse que eu precisava me tratar antes de voltar a entrar. Minha visão escureceu por um momento. Era como se o mundo tivesse parado. Ela trancou um homem doente, sobrevivente de um infarto, fora da própria casa. Aquilo foi a gota final. Levei meu pai a um hotel. No mesmo dia, marquei uma consulta com um advogado renomado indicado por uma amiga. Mostrei tudo. As gravações, as mensagens, os testemunhos, a carta, as fotos das cinzas. Ele olhou para mim com olhos sérios. Isso vai ser feio, mas vocês têm uma chance. Se fizermos tudo certo, ela não só perde o direito sobre a casa, como pode ser acusada de abuso psicológico e manipulação jurídica. Eu assenti. Estava pronta. O processo começou dias depois. Convocamos testemunhas. Apresentamos provas. Pedimos uma medida protetiva para que ela não se aproximasse do meu pai. Ela surtou. Gritou no corredor do fórum. Disse que nós estávamos destruindo a vida dela. E pela primeira vez, as máscaras caíram diante de outros olhos. A juíza viu. O advogado dela tentou apelar, reverter, inverter a narrativa. Mas cada mentira dela encontrava um fato nosso. Cada encenação era desmascarada por uma gravação. Foi um processo longo. Meses de audiências, depoimentos, olhares atravessados, cochichos de parentes que não sabiam em quem acreditar. Mas no fim, a verdade venceu. Ela foi retirada legalmente da casa. O divórcio foi concedido com perda de direitos. Meu pai recebeu respaldo jurídico contra qualquer tentativa futura de contato. E mais do que isso, teve sua sanidade validada, documentada, reconhecida. Ele não era louco. Ele era sobrevivente. Nos mudamos logo depois. Uma casa menor, mais simples, num bairro onde ninguém sabia da história. Começamos de novo. Aos poucos o sorriso dele voltou. Não o mesmo de antes. Um sorriso mais triste, mais lento, mais sincero. O sorriso de alguém que sabe que a paz tem um preço e que vale a pena pagá-lo. E eu cresci. Vi a face do mal, de perto. Não um monstro com dentes e garras, mas uma mulher com perfume caro e palavras afiadas. Descobri o peso da responsabilidade, da coragem, da proteção. Descobri que o amor, o verdadeiro, não se acovarda diante da crueldade. Ele luta. Ele permanece. Porque no fim, não era só sobre minha mãe. Era sobre nós. Sobre memória. Sobre dignidade. Sobre a certeza de que ninguém tem o direito de apagar o que fomos. Stephanie tentou transformar tudo em cinzas. Mas a gente renasceu delas. A casa nova era pequena. As paredes ainda cheiravam a tinta fresca e esperança. Era engraçado como algo tão simples, como abrir uma janela e sentir o sol entrando sem medo, podia parecer tão extraordinário depois de tudo. Meu pai gostava de se sentar na varanda com um cobertor nas pernas e um chá nas mãos. Às vezes, ficava horas em silêncio, observando os galhos das árvores dançarem com o vento. Eu sabia que ele estava costurando os pedaços do que restou. Da saúde, da alma, da dignidade. Eu também estava. Nos primeiros dias, evitamos falar de Stephanie. Era como uma sombra que a gente queria fingir que não existia. Mas, de vez em quando, surgia nos olhares silenciosos, nas pausas das conversas, no jeito como meu pai respirava fundo antes de contar alguma história da minha mãe, como se temesse que, ao pronunciar o nome dela, outra tragédia surgisse. Foi numa tarde nublada, enquanto organizava caixas esquecidas no sótão, que encontrei o envelope. Estava no fundo de uma mala antiga, daquelas de couro desgastado, com cheiros que me levaram de volta à infância. Quando abri a tampa, senti o coração apertar. Era a mala da minha mãe. Dentro, havia um cachecol, uma blusa de tricô azul que eu lembrava de vê-la usando num aniversário meu, um porta-retrato sem foto, apenas o fundo de papelão com marca, de fita adesiva, e por fim o envelope. Meu nome escrito com a caligrafia dela. Tremi, não era uma impressão, era mesmo a letra dela. Redonda, cuidadosa, com a inclinação leve de quem escrevia sempre com carinho. Levei alguns segundos para conseguir abrir. Dentro, havia uma única folha dobrada em 4. E um pequeno papel florido com um aroma quase apagado de lavanda, o perfume que ela usava. Abri devagar, como se o papel fosse feito de porcelana. E então, li. Minha menina, se um dia esta carta chegar até você, é porque a vida seguiu seu rumo inesperado. Escrevo porque sei que o tempo pode apagar vozes, mas não sentimentos. Você era pequena quando escrevi isso.
Tinha medo do escuro. E às vezes acordava chorando, pedindo que eu ficasse do seu lado, até a luz voltar. Eu estou sempre aí, mesmo quando a luz demora. Se um dia sentir que as lembranças estão sumindo, se alguém tentar te convencer de que o passado foi inútil, lembre-se, sua história é sua força. Tudo que vivemos, eu, você e seu pai, está gravado em você. Amor não se queima, não se rasga, não se esquece. Ele permanece. Seja corajosa, seja justa, e nunca deixe ninguém apagar o que você sabe que é verdadeiro. Com amor eterno, mamãe. Chorei ali mesmo, sentada no chão empoeirado do sótão, com a carta apertada contra o peito. Um choro longo, quieto, que misturava saudade, alívio, raiva e gratidão. Era como se ela tivesse me abraçado no exato momento em que eu mais precisava. Não contei para o meu pai de imediato. Guardei a carta por uns dias. Lia e relia à noite, como quem revisita um lugar sagrado. Foi só num domingo ensolarado, quando vi meu pai mais leve do que nunca, que decidi mostrar. Estávamos na varanda, como sempre. O vento soprava suave. Entreguei a ele o envelope sem dizer nada. Ele leu devagar, parando às vezes para limpar os olhos com o lenço que sempre carregava no bolso. Quando terminou, ficou em silêncio por um tempo. Depois, sorriu. Um sorriso, verdadeiro, largo. Tocou meu ombro com leveza. Sua mãe sempre soube das coisas antes da gente, disse. Ela sempre teve esse dom de preparar a gente sem parecer que estava fazendo isso. Ela sabia que viria uma tempestade. Respondi. E nos deixou guarda-chuvas escondidos. Ele riu, com a voz embargada. É. E mesmo assim a gente se molha, mas pelo menos sabe para onde correr. Depois disso, a carta passou a morar num porta-retrato novo, emoldurada entre vidros, como uma peça de museu do nosso coração. Não exposta para todos, apenas para nós. Um lembrete de que vencemos, de que sobrevivemos, e que o amor verdadeiro não termina. Ele muda de forma, mas nunca desaparece. Stephanie foi embora da nossa vida, mas não conseguiu apagar o que havia de mais precioso. As cinzas que ela deixou para trás não eram fim. Eram fertilizante. E foi delas que nasceu um novo tempo. Uma nova força. Alguns dias ainda são difíceis. Ainda acordo com pesadelos. Ainda revivo momentos em que me senti impotente. Mas então, olho para a carta. Ou escuto meu pai assobiando baixinho na cozinha. Ou sinto o cheiro de lavanda no vento, mesmo que só na memória. E sei. Ela está ali, na coragem que me move, no silêncio que me conforta, no riso que brota, mesmo depois da dor. Minha mãe não está em nenhuma foto queimada. Ela está em mim, e em cada pedaço de amor que resistiu à guerra.